Olá, meus caros alunos e alunas do 8º ano! Pois muito bem, no vídeo de hoje nós vamos arrematar o assunto Revolução Inglesa. Se você veio aqui para esse vídeo esperando encontrar informações sobre a Revolução Puritana, você veio no lugar certo, sim. A Revolução Puritana é vista por alguns historiadores como as duas primeiras etapas aqui, mais ou menos, que foram explicadas no vídeo anterior, que é a Guerra Civil e a República de Cromwell. Alguns historiadores entendem que a Revolução Inglesa abarca 4 fases: Guerra Civil, República de Cromwell, Restauração Monárquica e Revolução Gloriosa. Independente de como os historiadores veem, o assunto é o mesmo. Então, no primeiro vídeo dessa série, desse capítulo, nós vimos os antecedentes. O que foi que aconteceu que acabou culminando, levando à Revolução Inglesa. Já no segundo vídeo, nós vimos como se desenrolou toda a Revolução Inglesa. E agora, nesse terceiro, para fechar, nós vamos ver quais foram as consequências quase que imediatas da Revolução. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, assiste lá primeiro, depois volta aqui para a gente fechar o assunto. Então vamos lá! Muito bem, a primeira consequência que vale a pena chamar a atenção é que o regime absolutista que estava em vigor na Inglaterra foi eliminado em definitivo. Em troca disso entrou no lugar uma monarquia parlamentar que vigora na Inglaterra até os dias de hoje. Então, para você se lembrar, isso já foi falado um pouco, mas como é que funciona essa monarquia parlamentar? Nós temos o monarca, o rei, ou rainha no caso de hoje, e esse rei tem funções simbólicas. Esse rei e essa rainha são chefes de Estado, porém não são chefes de governo. É quase que um cargo de honra. É um cargo que espelha a nação inglesa. A nação inglesa é representada pelo seu chefe de Estado, pelo seu rei. Então o rei precisa passar uma mensagem de virtude, uma mensagem de poder, uma mensagem de grandeza, porque essa mensagem vai se refletir em toda a nação. Vai querer dizer o quê? Que a nação inglesa é poderosa, é virtuosa, segue os bons princípios da humanidade. Então, esses monarcas representam não só o Estado, mas também o seu povo que compõe o Estado. Então, é uma fonte de orgulho, ou deve ser uma fonte de orgulho, os monarcas, a figura do rei e da rainha. O rei e a rainha têm uma reputação a zelar, porque essa reputação reflete na nação inteira. Então é uma função importante, sim, não é uma mera decoração, é uma função importante. Todos os olhos ficam voltados para a família real, e essa família real tem que cuidar dos seus passos, porque sempre tem que transparecer esse poder, essa virtude, esse orgulho, porque eles representam o povo e o Estado. Por outro lado, não governam. Quem governa de fato é o parlamento. O parlamento, que é formado por pessoas eleitas, geralmente formadas das classes, a princípio, de nobres e grandes burgueses, mas que com o passar do tempo as eleições foram gerais, abertas, e qualquer pessoa, qualquer cidadão inglês que seguisse alguns critérios que são definidos lá, poderia se tornar um parlamentar. E é esse parlamento que vai criar, modificar e cancelar, vamos dizer assim, as leis do país, que de fato é o que governa. Então as decisões todas são tomadas no parlamento. Dependendo de como for essa monarquia parlamentar, esses parlamentares também elegem um de seus pares como o primeiro-ministro, que é aquela figura do executivo que vai administrar o país. Essa figura, ela é escolhida pelo parlamento, mas precisa contar com a aprovação, com o aval da família real, do rei. Mesmo que hoje em dia a gente entenda que isso é mais uma mera formalidade, mas a princípio o rei realmente tinha que dar seu aval para essa escolha. É bom lembrar também que a figura do rei também é responsável, é o chefe da religião oficial inglesa, que é a religião anglicana. Então a figura máxima da religião anglicana é o rei, ou no caso de hoje, a rainha. E é também importante lembrar que na Inglaterra,
cerca de 43% da população segue essa religião anglicana. Então, essa importância religiosa é ótimo também deixar claro. Outra consequência marcante é o desenvolvimento econômico que a Inglaterra passou a ter depois da Revolução Inglesa. E isso aconteceu porque pessoas capacitadas de fato na economia, nos negócios, na administração, passaram a exercer essas funções administrativas e definir como seria a proposta econômica da Inglaterra. Como essas pessoas eram muito mais capacitadas que muitos reis anteriores, então isso fez com que o desenvolvimento da economia inglesa desse um salto, transformando a Inglaterra na maior potência mundial a princípio e até hoje se conserva como um dos países mais poderosos do mundo. E um dos negócios mais lucrativos da Inglaterra, pelo menos a princípio, foi o tráfico de escravos, né? Escravos negros que vinham da África e iam para as colônias. A Inglaterra fez muito dinheiro, provavelmente foi o país que mais fez dinheiro com esse tipo de negócio. Com o passar do tempo, nós vamos ver que a Inglaterra também promoveu o fim desse comércio, mas por motivos econômicos, não motivos humanitários e coisa e tal. Mas isso nós vamos ver mais pra frente. Todo esse lucro, ou boa parte desse lucro que os ingleses, comerciantes ingleses passaram a ter nessa fase, serviu para que eles investissem em melhorias tecnológicas principalmente, para otimizar e agilizar o trabalho e a produção. Isso vai ter uma consequência muito importante, que será a Revolução Industrial, que também terá um capítulo próprio para a gente analisar aqui, vídeos próprios, e em breve a gente fala. Então a Revolução Industrial veio a partir desse crescimento econômico causado em consequência do fim da Revolução Inglesa. Como nós vimos, a Revolução Inglesa teve um fundo religioso. As religiões disputavam entre si a supremacia. Então, por um momento era o catolicismo, depois o anglicanismo, puritanismo, presbiterianismo, e alianças foram feitas. Muitas dessas religiões, que a princípio eram rivais, acabaram se unindo de uma certa maneira para poder lutar por uma causa maior. E ao final da Revolução Inglesa, isso teve uma repercussão. Apesar da família real manter o anglicanismo como religião oficial, por conta desses acordos e esses apoios que houve no passado, a população inglesa passou a exigir que tivesse liberdade de culto, que fosse dada a oportunidade do povo escolher qual seria a sua religião. Não que fosse uma coisa ordenada do Estado para o povo, como acontecia nas outras monarquias da Europa na época. Um povo, uma religião, uma lei. Não, aqui a gente, por conta desse passado, essas uniões que aconteceram, eles lutarem juntos, então passou a haver uma liberdade maior de religião. Daí para a gente ter uma liberdade maior de expressão, de pensamento, de ideias, de políticas, foi um pulo. E realmente a Inglaterra acabou tendo essa abertura, né? Então, em vez de seguir sempre a mesma forma e o mesmo caminho, a pluralidade de ideias passou a ser muito mais aceita e representativa. Isso permitiu com que correntes de pensamento antes combatidas e abafadas tivessem mais espaço para se expressar e atrair pessoas simpatizantes, etc. Esse cenário de pluralidade, de liberdade de expressão, de pensamento e de ideias acabou servindo de exemplo e de objetivo para outras nações e outros povos que queriam atingir esse patamar de liberdade, e isso tudo acabou gerando um movimento intelectual chamado de Iluminismo, que nós vamos ver também. As características desse regime, que ficou conhecido como liberalismo inglês, além de servir de inspiração para muitos pensadores, Europa fora, também serviu de inspiração, de ideia para outros movimentos muito importantes que vieram algum tempo depois, como é o caso da independência dos Estados Unidos, que ironicamente era uma colônia inglesa, e a partir dessas ideias passou a querer ter mais liberdade também, e a Revolução Francesa. Então, tudo isso teve como base, teve como princípio a Revolução Inglesa, que nós estudamos nesses 3 vídeos. Então,
Então é isso, meus caros. Minhas caras, é isso. Finalizamos então esse capítulo, a Revolução Inglesa. Então, vamos correr lá para o site, vamos lá para a página da escola, o grupo, vamos pegar os exercícios para a gente botar em prática o que a gente aprendeu. Tá bom? Então, em breve, capítulo novo aqui nas nossas videoaulas de quarentena.